Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. O vídeo de hoje é mais uma conversa, nenhuma informação, a gente só vai conversar um pouco aqui, então eu já peço o seu comentário aqui embaixo, tá? Já peço o seu like também, porque eu acho que é um assunto pertinente, então deixa o like se você também acha que o assunto é pertinente e se inscreve aqui no canal se você chegou de paraquedas aqui e tá conhecendo Memória Alvinegra agora. Mas vai ser um papo mais descontraído aqui sobre o orgulho de ser alvinegro, o orgulho de carregar uma estrela no lugar do coração, o orgulho de ser Botafogo. Depois da vinheta, a gente está de volta para conversar um pouco sobre isso. Pessoal, o Botafogo está representando a seleção brasileira. A vitória contra o Chile foram com 2 gols de jogadores do Botafogo, Igor Jesus e o Luiz Henrique. Claro que a gente festejou muito os 2 gols alvinegros, mas eu festejei demais o gol do Igor Jesus, porque era um gol que eu estava cravando que ia acontecer, e aconteceu. Eu estava com esse sentimento de que o Igor Jesus era o cara necessário para ser ali o 9 da seleção brasileira. Se ele vai ser o 9 durante todo o ciclo, a gente não sabe. Mas se ele continuar mantendo esse nível de atuação, esse nível de excelência, eu acho que ele tem plenas condições de continuar fazendo parte desse ciclo da seleção brasileira. Mas para a partida contra o Chile e para a partida contra o Peru, eu acho que ele é um jogador muito necessário para o momento que a seleção brasileira está passando. O Brasil venceu o jogo, não foi nem pela questão tática ou pela questão técnica, foi porque a gente tinha um cara lá na área que, se a gente cruza a bola, ele ia conseguir finalizar. O orgulho de ser alvinegro nunca deixou de existir, até porque nós estamos falando de pessoas que viram grandes jejuns, né, do Botafogo. Na década de 60, nós ganhamos o Brasileiro de 1968, a Taça Brasil. Depois disso, nós passamos os anos 70, os anos 80 e o início dos anos 90, sem títulos de grande importância. O jejum acaba em 1989 e foi o grito que estava entalado na garganta e a gente podendo libertar esse grito. Mas grande título mesmo, tirando aqui Campeonato Carioca, claro que naquela época o Campeonato Carioca era muito maior do que é hoje, né? Mas falando de grande conquista a nível nacional ou internacional, talvez a primeira grande conquista foi a Copa Conmebol de 1993. E aí 2 anos depois a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. A gente passa um período de 70, 80 sem ganhar nada. E nos anos 90, que é a minha geração moleque, os anos 90 pegam um Botafogo que estava em todas as decisões. Campeão da Conmebol, campeão brasileiro de 95, campeão da Teresa Herrera em 96, em 97 campeão carioca, em 98 campeão do Rio-São Paulo, em 99 finalista da Copa do Brasil. Botafogo fez uma década de 90 em que foi, entre aspas, fácil ser torcedor do Botafogo e ganhar mais torcedores. Nós também passamos pelo intervalo. A gente só foi ganhar um título de novo em 2006, que foi o Campeonato Carioca. Eu também peguei esse jejum e muita gente aqui no canal também pegou esse jejum. Depois a gente não teve um jejum tão grande, mas a gente só foi ganhar alguma coisa de novo em 2010, o Campeonato Carioca daquele ano. Passamos por mais um jejum, péssimas administrações e voltamos a ganhar o Campeonato Estadual depois de 2013, em 2018, naquela final contra o Vasco. Mas mesmo que a gente estivesse vivendo todo esse jejum, o orgulho alvinegro nunca deixou de existir no coração de cada um de nós. A gente continuava saindo pela rua com a camisa do Botafogo, continuava saindo pela rua gritando a plenos pulmões quando éramos perguntados que torcíamos para o Botafogo. Então esse orgulho nunca morreu. Mas chegou um momento em que esse orgulho que nunca tinha morrido passou a ser preocupação, porque o nosso orgulho estava intacto, mas o nosso Botafogo, graças às péssimas administrações,
não estava intacto. O Botafogo caminhava para fechar as suas portas. E eu sempre falei isso no início desse canal, que você vai se inscrever, inclusive. Eu sempre falei que o Botafogo já vivia uma situação falimentar muito antes de eu nascer, muito antes de muitos de vocês terem nascido. E quem de repente já era nascido naquela época pode até corroborar com o que eu estou falando. A situação falimentar do Botafogo já começa nos anos 40, 50 e a gente começa a ter um desnível financeiro no time do Botafogo, apesar do grande e pujante momento dos anos 60 do futebol do Botafogo. Mas a gente já estava ali escondendo uma situação falimentar que mais pra frente quase destruiria o nosso clube. Se o Botafogo fecha as portas, a gente teria que começar de novo, lá atrás, encerrando toda a história gloriosa que temos, tá? E a gente teria que começar de novo, lá na última divisão do Campeonato Carioca, para quem sabe, subindo, disputar uma Série D nacional, uma Série C, uma Série B, até chegar a uma Série A. Praticamente, se o Botafogo fecha as portas, seria um caminho sem volta. E em 2021, a gente tem a grata notícia da chegada da SAF no Botafogo, da chegada de John Textor, investidor norte-americano, que quase pegou Londrina para administrar, para ser dono, quase pegou o América Mineiro por ser dono, por ser americano. Logicamente que ele pensou, American the Minas, ele deve ter pensado isso, e ele, vou pegar esse clube. Mas os astros começaram a conspirar a nosso favor. Os astros começaram a conspirar pelo nosso orgulho. Os astros foram contaminados por esse orgulho alvinegro que a gente sente e não vai morrer nunca. O Botafogo renasceu. O Botafogo hoje vive um momento em que a gente pode dizer que somos base da seleção brasileira, pelo menos nesta data FIFA. A gente pode dizer, passando na rua, que, grite amém ao Botafogo, porque só o Botafogo salva. E a gente está podendo olhar de novo para o Botafogo e saber que a meta que o Botafogo tem é tão grande quanto o nosso orgulho. Nada disso é mais importante do que tudo que nós estamos fazendo agora. O time do Botafogo em campo joga de acordo com a nossa paixão, joga de acordo com o nosso orgulho. Então, se eles queriam, se a mídia, se os torcedores rivais queriam que o nosso orgulho morresse, o tiro saiu pela culatra. A cada brincadeira, a cada desrespeito, a gente renovava o espírito de orgulho e esse orgulho crescia. E hoje, vencendo, esse orgulho cresce mais ainda. É para o alto e avante. Eu acho que eu falei isso, acho que aqui no nosso canal que eu falei isso. É para o alto e avante, como diria o Super-Homem. Mas o nosso orgulho hoje, ele não anda à frente das péssimas administrações do Botafogo. O nosso orgulho hoje anda no mesmo passo do clube. No mesmo passo que John Textor está tentando trazer ao Botafogo e está conseguindo. Tá conseguindo. Então, podem falar à vontade do Botafogo. A gente vê o UOL faltando com respeito ao Botafogo. A gente vê alguns comentaristas em outras emissoras desrespeitando o Botafogo. Podem desrespeitar à vontade. O Botafogo precisa do nosso orgulho. E a cada vez que o nosso orgulho se renova, maior o Botafogo fica e muito mais incomodados ficam os críticos e os desrespeitosos. Vamos seguir juntos com o Botafogo. É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Essa semana vou soltar um vídeo sobre Botafogo e Criciúma. Acho que vocês vão gostar. Tá? Essa semana ainda, talvez na terça-feira, eu já deva soltar esse vídeo sobre Botafogo e Criciúma. Espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo.
Então é isso, deixa o like, comenta, compartilha, porque o vídeo está feito, o vídeo está entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui, tamo junto, gente.